Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Então, continuando na linha das indicações de CDI, lembrando que a gente já falou sobre a indicação de CDI na prevenção secundária, ou seja, naquele paciente que já teve morte súbita abortada, que é um pouco mais simples a gente pensar em balizar a indicação do CDI, uma vez que esse paciente já teve uma morte súbita abortada. A gente falou da indicação na prevenção primária, no paciente com cardiomiopatia isquêmica, com disfunção ventricular, também é um pouco mais fácil de entender o racional, uma vez que esse paciente tem aquela área de infarto, com fibrose, que funciona como um gatilho arritmogênico para arritmias ventriculares. E agora vamos falar sobre as indicações da prevenção primária também, ou seja, aquele paciente que ainda não teve nenhum evento, mas com disfunção ventricular de etiologia não isquêmica. Então, de onde vieram as evidências para a gente pensar nessa indicação? Então, tudo começa no estudo CAT, né, que é um estudo publicado no Circulation em março de 2002, onde foi um estudo multicêntrico, prospectivo, sem cegamento, 104 pacientes que tinham cardiomiopatia não isquêmica, disfunção ventricular importante, com fração de ejeção abaixo de 30, classe funcional 2 a 3, foram randomizados aí, então, 50 pacientes para o braço CDI e 54 para o braço terapia convencional, num tempo de follow-up de 5,5 anos. O que aconteceu? A mortalidade no grupo CDI antiarrítmico foi a mesma, não teve nenhuma diferença entre os grupos. Então, esse foi o primeiro estudo que começou a se questionar se talvez esse paciente com disfunção ventricular tivesse, de fato, algum benefício se não fosse de etiologia isquêmica na colocação do CDI. Depois a gente teve o estudo Definity, que foi publicado aí em maio de 2004 no New England, foi um estudo multicêntrico, prospectivo, sem cegamento, onde a gente tinha, então, aí 458 pacientes com cardiomiopatia não isquêmica, de novo, disfunção ventricular importante, com fração de ejeção abaixo de 30, classe funcional 2 e 3, foram randomizados 229 pacientes para terapia com CDI e 229 pacientes para terapia convencional num follow-up aí de 29 meses. Mortalidade entre os grupos também, não houve diferença estatística entre os grupos. Então, mais um estudo ali reforçando que talvez esse perfil de paciente, diferente do que a gente viu no isquêmico, não tivesse benefício da intervenção da colocação do CDI. Daí a gente teve, em janeiro de 2005, publicado no New England, o SCID-HEFT, que foi aquele estudo que avaliou, na verdade, é um estudo randomizado, multicêntrico, prospectivo, sem cegamento, que avaliou 2.521 pacientes, só que aqui ele colocou no mesmo saco pacientes com cardiopatia isquêmica ou dilatada, isquêmica ou não isquêmica, vamos colocar assim. E aí, também com disfunção ventricular importante, fração de ejeção abaixo de 35, com classe funcional 2 a 3, e randomizou ali para 3 grupos, CDI, amiodarona e tratamento convencional. O tempo de follow-up foi de 45 meses, e o que a gente viu na última análise é que a mortalidade no grupo CDI foi menor. Teve uma redução de risco relativo de 23%, uma redução de risco absoluto de 6,8% e um NNT de 15%, ou seja, precisei colocar o CDI em 15 para ter benefício em um paciente. Qual é o ponto aqui? Esse é um estudo positivo, vamos dizer assim, nesse escopo de pacientes com disfunção ventricular de etiologia não isquêmica. Só que, se a gente for refinar um pouquinho, apurar nossa avaliação nesse estudo, a gente vai perceber que esse benefício se deu principalmente às custas da população que tinha disfunção ventricular e uma cardiopatia de etiologia isquêmica, não foi tanto as custas do paciente não isquêmico. Então, apesar de ser um estudo que ele some ali no bojo, a gente percebe que o grupo era muito heterogêneo e que o benefício foi mais às custas do isquêmico do que do não isquêmico. Então, é um estudo positivo, mas a gente tem que olhar com essa ressalva. E mais recentemente, em 2016, a gente teve também publicado no New England o estudo Danish, que foi um estudo multicêntrico, prospectivo, sem cegamento, com 1.116 pacientes com cardiomiopatia não isquêmica, fração de ejeção abaixo de 35, que estavam em classe funcional 2 ou 3 e foram randomizados 556 pacientes para o grupo CDI e 560 para o grupo com terapia convencional, num tempo de follow-up de 67 meses. Mortalidade entre o grupo antiarrítmico e CDI não teve diferença entre os grupos também. Então, olhando na timeline, a gente tem aqui, inicialmente, o estudo CAT, que foi negativo, o estudo Definity também negativo, dei o estudo HEFT, que foi um estudo positivo para se indicar CDI nesse grupo de pacientes, mas lembrando daquela ressalva que essa positividade se deu especialmente às custas do grupo com miocardiopatia de etiologia isquêmica. E a gente tem em 2016 aqui o estudo Danish,
também não teve nenhuma diferença para esse subgrupo populacional. Então, é por isso, pessoal, que não existe uma recomendação no paciente com disfunção ventricular, de etiologia não isquêmica, não existe uma classe de recomendação 1, existe uma recomendação 2A, e aí ele coloca um nível de evidência A no paciente com miocardiopatia dilatada, classe funcional 2 a 3, e disfunção ventricular com fração de ejeção abaixo de 35, mas isso basicamente é às custas do SCD-HFT, que como a gente viu, na verdade não se atribui muito a esse perfil de paciente. Então, por isso a gente tem essa ressalva. Então, lembrar que apesar de existir essa indicação 2A com grau de recomendação a principal evidência veio de um estudo no qual a população que se beneficiou foi a população com miocardiopatia isquêmica e não o paciente com não isquêmica. Então, muita ressalva aí na indicação de CDI do paciente que tem disfunção ventricular de etiologia não isquêmica. Lembrar que aqui nesse bojo a gente não coloca nem tanto assim o paciente com Chagas. Essa é uma população específica, tem um estudo em curso para isso, que é o Chagas, para avaliar essa população em especial, porque a despeito dela não ter a isquemia, a área de fibrose, como trigger arritmogênico para arritmias ventriculares, a população com cardiomiopatia chagásica é uma população muito diferente, com muitas arritmias, muita fibrose, mesmo sem esse quadro de isquemia. Então, aqui a gente desloca aqui desse quadro da população de etiologia não isquêmica, eu colocaria uma avaliação, uma estrelinha, como se fosse falando especificamente de paciente chagásico. Mas, de maneira geral, paciente com disfunção ventricular de etiologia não isquêmica, indicação fraca aí para CDI nesse perfil de paciente, até então, à luz do que a gente tem de evidência até o momento. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!